Bora ver para as últimas informações. Qualy Nascimento direto lá da Neoquímica Arena, o timão que enfrenta logo mais o Santa Fé da Colômbia, timão que busca a segunda vitória na Copa Libertadores, provável escalação e muito mais nesse vídeo. Comenta aí se você já tá ansioso pro jogo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do timão, deixa o seu palpite nos comentários. Eu tô chutando aqui 3-1 pro Coringão, 2 gols do Roberto e outro do Rodrigo Garro. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Uma olhada aí, dados pra você na tela, fã de esportes. A gente fica de olho, a gente fala um pouco mais sobre as últimas campanhas do Corinthians em Libertadores. Já na tela pra você, tá em 2025, até onde foi? Terceira fase, eliminado pro Barcelona. E aí em 2023, na fase de grupos. Em 2022, nas quartas de final, foi eliminado pelo Flamengo. Em 2020, na segunda fase, pelo Guarani. E em 2018, nas oitavas, pelo Colo-Colo. É isso, fã de esportes. Bora então falar um pouco mais. Hoje por aqui a gente vai rodar muito, porque os nossos companheiros aqui da ESPN estão em todos os cantos pra gente falar um pouco mais sobre Conmebol Libertadores. E chegando agora aqui com a gente, Lili Nascimento. Ela chega ao lado de... Quem está ao lado de Lili? Deixa eu dar uma olhada. Eugênio Leal. Eugênio Leal que me deu oi não faz nem 5 minutos. Como chegou tão rápido até Itaquera, não sei. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Bora lá falar um pouco mais sobre esse jogo que vai acontecer no dia de hoje. Fala, Natasha. Beijo para você, pro Rodrigo Bueno. Boa tarde, Eugênio Leal. Boa tarde, Lili. Tudo bem? Natasha, de volta, Natasha, gente. Bubu, vamos lá. Seja bem-vinda de volta, amiga. Beijo para você. Estamos aqui na Neoquímica Arena. É claro que vamos falar muito desse Corinthians e Santa Fé da Colômbia, né? O Corinthians vem embalado, vence na estreia contra o Platense, estreia também do Diniz, o Diniz que não gosta de perder em Libertadores, tá? São 15 jogos sem saber o que é perder, então tem muita coisa pra falar dessa partida. Mas vamos começar falando um pouco sobre o Memphis. É o assunto do dia, né? Antes do jogo é a grande polêmica. Exatamente, o Memphis que acabou se lesionando na partida aqui na Neoquímica Arena no dia 22 de março contra o Flamengo. A gente lembra que ele deu aquela linda assistência, né, de trivela pro Mateuzinho. E naquele passe ele se lesiona. Exatamente, lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Então, só para ficar mais claro aí pro fã de esportes, é o músculo do chute. Então, para chutar, ele tem que fazer o movimento da perna para trás, para frente. Então, por isso, é uma lesão de grau 2, mais ou menos uns 5 centímetros assim. E aí ele precisa dessa recuperação. Entra agora a questão, a recuperação. O Memphis, logo depois dessa lesão, ele foi para a Holanda, ficou de fora dos jogos, né? Foi cortado ali da seleção holandesa, mas optou por fazer esse início de tratamento, que é mais de fisioterapia por lá. O que é esse início de tratamento? É a cicatrização da lesão. De fato, ele cumpriu, fez toda essa parte aí de cicatrização e voltou ao Brasil como combinado para fazer um trabalho ali de força e depois de potência no departamento médico, também com preparadores físicos do Corinthians, para daí sim ele conseguir essa transição para o campo. E foi justamente em uma dessas sessões, né, que ele teria que fazer esse trabalho de força que, de acordo com a apuração da ESPN, né, com pessoas do clube, teria sido feito também um exercício de potência. E ali nesse exercício ele acabou se lesionando e seria assim mais ou menos, Eugênio. Você caiu, machucou o braço e criou aquela casquinha, cicatrizou, né? É como se naquele dia onde ele voltou a ter essa lesão, se arrancasse a casquinha do machucado de novo, ou seja, voltou a estaca zero e foi isso que aconteceu com o Memphis. Então tem que começar o tratamento todo de novo. Exatamente, então o tratamento começa de novo, essa questão da fisioterapia, inclusive o Fermin Valera, que é o fisioterapeuta que tratou do Garro em Madrid, tratou do Memphis na Holanda nessa última data FIFA e, como Marcelo Paz informou, está no Brasil para fazer uma sessão com o Memphis. Ele precisa cicatrizar de novo para depois iniciar esse trabalho de força e potência com preparadores físicos do clube. Os mesmos né? que fizeram os exercícios que regrediram a lesão dele. Provavelmente os mesmos, né? O clube não se pronunciou depois dessa informação. O GE acabou dando em primeira mão. A gente também com mais detalhes no ESPN.com. Então, a princípio, ele vai fazer esse tratamento e depois seguir essas etapas no clube. Por enquanto, o Corinthians não informou nada. Espero que da próxima vez dê certo. Ele atrasa o quê? Uns 20 dias, 3 semanas pelo menos, na volta dele. É um prejuízo muito grande para o Corinthians e para ele também, né? Porque ele está pensando também em Copa do Mundo, né? Com a seleção neerlandesa.
É uma preparação, uma reta final antes da Copa, é importante que ele esteja bem. E o Corinthians está precisando dele no dia a dia, ele faz muita falta. A gente vai entrar no jogo e vai perceber que lá na frente vai entrar mais uma vez um menino, que até fez gol outro dia lá contra o Platense, mas é um jovem ainda, perto do Memphis. Faz muita diferença. Exatamente. E o Memphis, ele vem cumprindo as etapas, né? O que eu conversei com pessoas do clube, pessoas próximas a ele, é que ele tem se dedicado muito para conseguir voltar o quanto antes. Ele quer jogar pela Libertadores, ele quer jogar pelo Campeonato Brasileiro, ajudar o Corinthians e, consequentemente, é isso, né? Chegar preparado ali para a Copa do Mundo também. Então, a gente aguarda. O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente, né? Como é que vai ficar essa questão da recuperação dele dentro do CT, mas a informação que a gente apurou é que realmente ele acaba regredindo. E aí a previsão, Eugênia, é que ele volte no jogo da volta contra o Santa Fé lá na Colômbia ou então no clássico contra o São Paulo. São 2 jogos importantes que o Memphis será necessário. Já terá perdido metade da fase de grupos da Libertadores. Sim. E alguns jogos importantes de Campeonato Brasileiro, como já perdeu, por exemplo, o clássico com o Palmeiras no último domingo. Agora sim, Eugênio, nós sabemos que hoje é um jogo importantíssimo, né? Se o Corinthians quiser encaminhar aí uma classificação para a próxima fase, é muito importante que não perca pontos jogando em casa. Falando em Memphis, qual falta ele vai fazer num jogo como esse aqui? Faz em todos os jogos, né? Porque ele tecnicamente é o jogador mais qualificado do time do meio para frente. A gente acabou de lembrar aquele passe que ele deu no jogo com o Flamengo, que foi um passe que clareou o gol do Corinthians. Ele é o jogador que tem a capacidade de tirar da cartola jogadas mágicas para resolver questões ofensivas. Sem ele, o time perde muita criatividade. E não tem jogadores do mesmo nível. O Garro poderia tentar fazer isso, não consegue fazer o papel parecido com o do Memphis. E a gente vai ter mais uma vez o menino Kaique tentando suprir essa ausência da parte técnica com muita disposição, com muita vontade, com muito empenho. E pode funcionar. Não quer dizer que o Corinthians vai perder os jogos porque o Memphis não está, mas que perde tecnicamente bastante, isso é um fato. Agora sim, Eugênio, semana passada foi o Platense. Qual que é a diferença do Platense para o Santa Fé? Só para o torcedor ter uma ideia de quem que o Corinthians vai encontrar aqui. É grande. O Santa Fé é um time tradicional da Colômbia, foi campeão no primeiro semestre do ano passado, né, do apertura deles. Enquanto o Platense é um time de bairro que pela primeira vez foi uma grande surpresa ele ter vencido ano passado um dos campeonatos da Argentina e se classificado para ele pela primeira vez chegar à Libertadores. Foi um feito, os caras fizeram uma grande festa, mas estão a passeio na Libertadores, a verdade é essa. O Santa Fé vem tentando algo mais, ele quer pelo menos a segunda vaga do grupo, é um bom time de futebol, não vive o seu melhor momento, mas tem peças importantes, especialmente o veterano Hugo Rodadiega, 40 anos, centroavante, mas é um jogador que acaba agregando todas as jogadas ofensivas. Olho também no Omar Fernandes, que eles chamam de Fracica, que joga com a 8, mas pela esquerda do ataque, que é um jogador de muita qualidade também, especialmente na bola parada. Ele é o batedor de faltas, de escanteios, e essa é uma das principais armas do Santa Fé, além do contra-ataque, sempre passando pelos pés do Rodadiega. Então, e o Fernando Diniz com muitos desfalques, né? Mais ou menos 8 jogadores no departamento médico, mais o Caio César, ele deve estar à disposição, pelo menos para entrar durante alguns minutos. Na segunda etapa, veremos mais tarde. Mas assim, Natasha, fã de esportes, fica ligadinho aí que todo o pré-jogo a gente vai passar ao longo da nossa programação. Tá certo, Lili e Eugênio, muito obrigada pela participação de vocês, um ótimo trabalho por aí. Bora lá então, a gente segue por aqui e a gente já coloca na tela para você, fã de esportes, a provável escalação. É muito provável que Fernando Diniz não faça grandes alterações e mantenha a base do time dos últimos jogos. Tá aí na tela para você Hugo Souza, aí Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. Aí no meio de campo, Ranieri, Bidon, André, Garro, Yuri Alberto e Kaique lá na frente. Tá aí, Bubu, essa é a provável escalação do Corinthians contra o Santa Fé. Quero saber de você, a gente entra no detalhe, né? Óbvio, tem esse desfalque do Memphis ainda por um longo período, né? Se pensar que foi agravada a lesão dele. Mas o que você acha da base desse time para o jogo de hoje à noite? Bom, a defesa do Corinthians está intransponível na era Fernando Diniz, né? Então, a gente tem a defesa titular montada, o Hugo tem salvado os times do Corinthians aí com 10, com 9 jogadores até. Então, acho que esse sistema defensivo tem que prevalecer hoje contra um bom adversário, como disse o Eugênio. Santa Fé é um time de tradição, um time de camisa, não deve se intimidar com a atmosfera quente que vai estar em Itaquera. Eu acho que o Garro está voltando a dar uma resposta positiva. O Garro ficou muito tempo abaixo, a gente falava muito daquele tridente de frente, que tem Memphis, Yuri Alberto e Garro.
o Memphis e o Yuri se entendem muito bem e o Garro caiu demais de produção. Mas agora nos últimos jogos, e já na administração do Fernando Diniz, o Garro tem dado mais sinais. Como a gente está fazendo um jogo internacional, é o chamado enganche. O Garro é o cara que faz a ligação do meio campo com o ataque. E ele jogando bem, muita gente falava, não dá para jogar junto Bidon e Garro no Corinthians. E com o Fernando Diniz, eu acho que está sendo possível. Com a ausência do Memphis, aumenta a responsabilidade do Garro para servir os homens de frente, o Yuri Alberto e o Kaique. Então é um time com força na marcação, o Ranieri ali, 2 jogadores que podem chegar bem, que estão muito valorizados no mercado, o André e o Bidon. Mas o Garro, até pela experiência internacional, sabe como é um duelo desse de Libertadores, Santa Fé, time complicado, ele pode achar os espaços e pifar os atacantes para o Corinthians vencer essa partida. Um problema muscular que está colocando em xeque o departamento médico do Corinthians. Mas vai jogar a Copa. Esse é o assunto. Ele, digamos, é mais bem tratado na Holanda, na minha querida Holanda, do que aqui no Brasil. E tá indicando o Garro já profissional na Espanha. O Max também aqui, falou, Natália Ferrão, maravilhosa, a melhor comentarista da América. O Bruno Bezerra, que é um grande especialista da matéria, falou, beijo no coração depende do contexto. É isso aí. Entendeu? Vamos lá, quem mais aqui? Ataque... Ô, Júnior dizendo, ataque liso? Não entendi. O que é? Ataque liso? O ataque do Titanic. O Titanic, ele afundou no dia que o Santos foi fundado. Picolé do Raul Gil. Picolé do Raul Gil. Tanto presente bom. Picolé do Raul Gil. Meu coração é do Bubu. Olha aí, ó. Entendi. E o Gol Prates? Tem o velho Prates da carruagem, o Depay vai ver a Copa junto com o Neymar. Brincadeiras boas. Mandou mensagem aí pro Prates? Não, mas o velho da lancha do Prates, sim. O Ted falou. O velho da lancha do Prates tá descansado. Fui eu, o Ted falou. O Prates tá com cara descansado. Fui eu. Ele deve ter te desgastado, não entendi. Tem alguma razão. Prates, fala a verdade. Ontem você sentiu saudade do Bilal? Não, foi ele que faltou pro jogo. Não, esse foi uma péssima contratação. Isso daí foi uma contratação com selo Alexandre Matos, Bay e Marcelo Teixeira. Agora é Corinthians. Mas isso aí já foi, agora é Corinthians. Agora é Depay. Ele já deu a deixa aí. O Depay vai pra Copa? Olha, tá perigando porque o Ronald Koeman já tinha dado um alerta pra ele. Ele foi pra última data FIFA não jogar bola. Foi lá, assistiu, chegou num camarote todo pomposo, com óculos de sol. E ele é diferente, né? Ele tem um estilo legal. Ele é diferente, chegou lá, você dá um toque nele ali, Bubu? Pra marcar o território, pra mostrar que tá afim. E o Koeman falou, amigão, beleza, sua roupa é bonita, seu trap é descolado, mas se você não tiver em forma, jogando bem, não sei o quê, você não vai. Não é porque você é o maior artilheiro da Holanda em todos os tempos que você tá garantido, não, amigão. Vai pra Copa do Mundo pela Holanda gigantesca, colossal Holanda. É mesmo. Só quem tiver na ponta dos pés. E como é que estão os jornais lá falando disso, do Memphis e pra Eu não entendo muito o holandês. Como não? Você consegue entender? Não entendo. Eu imaginava. Eu sou sincero, Eu imaginava. Ela perguntou, como é que estão os jornais na Holanda? Mas é Corinthians e Santa Fé o Mas jogo tem hoje. tradução. O Jefferson tá na bronca contigo. Bubu, você é tricolor, para de dar moral pro time de Itaquera. O Jefferson falou aqui. Não, mas o time de Itaquera é com o irmão. O meu pai, que é um São Paulino doente, ele é muito grato ao Corinthians, seu Nestor. Os jogadores do Corinthians dos anos 50 ajudaram meu pai quando ele chegou em São Paulo, analfabeto, não tinha dinheiro nenhum, não tinha família nenhuma. O meu pai é muito grato ao Corinthians, eu sou grato ao Corinthians. Seu pai se emocionou. Mas me parece, seu Prates, que o Memphis já não está muito grato ao Corinthians. Tá meio Faria Limer, né? Tá Faria Limer. O pessoal tá na bronca. O Elton, o Corinthians tá sempre pela gente. Ele falou, hoje é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esquece o negócio de Depay, tá machucado, não vai pro jogo. Tem um detalhe, Você, Elton, falou tudo. Não, mas tem um detalhe. Se o clube tem um jogador do nível do Depay... É que erraram, né? E estão errando no tratamento, é um negócio muito sério. Porque esse erro no tratamento, deixa eu até ver aqui, ó. Foi um exercício inadequado para o estágio de recuperação do Memphis. Isso. Por isso que tá sempre meio zoado. Tô sempre zoado por causa disso. Sempre erro no exercício. Aí atrasam 2 semanas. Isso é muito ruim. Aqui eu não tô nem pensando na seleção da Holanda. No Corinthians. Eu tô pensando num Corinthians que tá próximo da zona do rebaixamento brasileiro, precisa se recuperar. Vai sair de lá. Vai, com certeza. Mas precisa se recuperar. De um Corinthians que tá na Libertadores, e o Memphis seria importante. De um Corinthians que tem Copa do Brasil semana que vem. Que contratou, e aí, né, meu amigo, a relação fica difícil. Não. Porque o Memphis parece que ele já tem... Memphis sem pai? Entendi. Sem pai nem mãe. Ele já tem um certo ruído com relação à parte de preparação física e tal, porque ele gostava muito da equipe da época do Ramon
e parece que as equipes que vieram posteriormente, para ele, não agradam. Ele não gostava... E na segunda-feira o Marcelo Paz anunciou um profissional que conhece o Memphis, que faz parte da comissão técnica para trabalhar com o Memphis. O Zupac trouxe a informação até no domingo, que a questão dele era com o departamento de preparação física do Dorival, o Celso de Rezende, né? Que acompanha o Dorival muito tempo, porque ele queria outro método. O rapaz aqui deu uma dica, você concorda, Prat? Lê aqui pra gente. O que está escrito aí? O Ivano Fagundes. Eu não vou ler. O Ivano Fagundes. Certo, foi o Arboleda, o Neymar... O Depay deveria fazer o mesmo? Como assim, sumir na curva? Não entendi. Ou acumular dívidas? Ele quer que o Neymar e o Depay... Não. Paga esse papo aí, rapaz. Não. O Memphis Depay, essa situação aí, né, William? Ela pega muito mal a partir do momento que o clube contrata um profissional que conhece o Memphis Depay, o clube meio que assina... Valida. Que o Memphis Depay tinha falado. Exatamente. Porque se o clube não tivesse ou não contratasse alguém para trabalhar com o Memphis Depay agora, o clube poderia ter uma Você entende esse negócio de fazer tudo que o craque quer no clube? Nem me fala. E o clube tem uma versão e o Memphis Depay tem uma outra versão. Agora, o clube contratar alguém que já conhece o Memphis Depay... Ele abraça a versão dele. Olha, a gente realmente cometeu um equívoco aqui. Assinou embaixo. Agora, quem vai assinar essa bronca, aí eu não sei. Não sei se é a preparação física que trabalhava com o Dorival... Mas hoje joga o Esporte Clube do Corinthians Paulista. Hoje sem o Depay. O Messi contratou quantas pessoas pro Corinthians? O Lingard, o Zaca, o preparador físico... Já vai te levar como fiel companheiro. Ele tá contratando todo mundo, cara. Vou mandar meu currículo pro... Mas o Corinthians, o Bubu, o Corinthians... Eu não sei, avaliou que ele tem razão. Como é que é? Eu entendi que o Corinthians avaliou que as reclamações do Memphis Depay fazem sentido. Sim. Senão não contrataria alguém indicado por ele para trabalhar diretamente com ele. Não? Para contratar o jogador? Não, mas nesse caso do Memphis Depay, a reclamação dele foi que a recuperação não foi a adequada. Isso. Né? O Corinthians... Pessoas do Corinthians erraram na recuperação, no diagnóstico do problema que ele teve. Sim. O Corinthians contrata um profissional indicado por ele, que ele conhece, para trabalhar com ele. Mas peraí, o departamento médico e fisioterapeuta é do clube, não é da comissão técnica. Sim, quem errou? É do clube. Não. O Corinthians está dizendo o seguinte, o Memphis Depay tem razão na reclamação que ele... Mas ele fez uma reclamação para a comissão técnica do Dorival. Mas quem cuida da parte clínica... É o clube. É o clube. Ué... mas eu acho que é geral. Tem um problema aí, geral. Tem um problema aí em relação ao clube admitir que o Memphis Depay... Vamos falar de Corinthians e Santa Fé? Aqui não tá bom pra você. Vamos trazer Vamos falar de Corinthians e Santa Fé? Você pode falar de Corinthians e Santa Fé. O fã de esporte tem razão. O Memphis não vai jogar hoje. Não vai resolver os problemas do Corinthians hoje. Mas é um problema na vida do Corinthians, né? Resolver, talvez ajudasse se estivesse em campo. Mas ele não vai estar em campo. Mas eu te pergunto, com a escalação que o Bubu deu do Dá pra Corinthians, né? É favorito? Não é favorito, mas dá pra ganhar em casa. Não é favorito? Não, é favorito porque joga em casa. Só? Não mas tem mais time no do Santa futebol que vem apresentando, vamos ver como é que o Diniz conseguiu ajeitar esse time em pouco tempo, né? De recuperação pra jogar de novo. São 2 dias. Jogou domingo. Isso aí. Fim do dia, descansa os jogadores, recupera jogadores. Foi um jogo exaustivo porque teve 2 a menos. Sim, pô. Então o Yuri Alberto, por exemplo, que saiu carregado, né? Os jogadores laterais também correndo para lá e para cá, os volantes tentando sustentar uma ideia ali, ou um mínimo de uma ideia. Mas o Corinthians talvez tenha privilegiado a questão do descanso para quem jogou boa parte do jogo. E preparou um espaço muito curto para enfrentar o Santa Fé. O Corinthians tem capacidade em casa de ganhar o jogo. Aí a gente vai falar isso amanhã, se ganhou ou não. Porque futebol... O Prato vai falar que é um jogo... Não, é tinhoso. O Santa Fé é mais que o Corinthians. Jogo tinhoso pro Santa Fé. Mas a gente tá falando do Corinthians. Mas o Corinthians é melhor que o Santa Fé. O Corinthians teve uma boa Corinthians é favorito. É favorito. Só pelo fator caso ou porque é melhor mesmo? Porque tem time melhor. Não, mas ainda um cenário diferente. É um cenário diferente. É um primeiro cenário. Sim. É um primeiro cenário de Corinthians, imagino eu, indo para o jogo. Semana passada não foi assim. Semana passada o Corinthians tinha um plano, 2 dias de trabalho só, se defender e acelerar. Um amigo nosso falava o seguinte, não foi indo, acabou fundo. Lembra aquele nosso amigo que falava? Essa é boa, essa foi uma boa sacada. Mas o Platense até marcou mais à frente. No jogo em casa. Mesma coisa. Hoje eu imagino ver um cenário diferente. Com 9 jogadores. Mas hoje eu imagino um cenário diferente. Sim. Quero entender. É um Corinthians com a bola. Cenário. Sim. E aí eu quero entender o Corinthians com a bola, o primeiro Corinthians com a bola do professor Fernando Diniz. É isso aí. O Prat sempre pede para chamar assim, professor, né? Você fala.
Então é isso que eu quero, é isso que eu espero ver. Você quer entender o Corinthians com a bola. Eu quero ver, depois de uma semana, o que o Corinthians pode oferecer pra gente. E quando você entender, hoje à noite você estiver vendo, mas nem sempre... aonde que você vai falar sobre esse mas é que nem sempre 23 e 25. É isso? Ele vai estar lá? Mas é que nem sempre eu entendo também. Não, mas você vai falar. Você vai dar um engaleixo. Esporte vai saber o que você considerou e viu. Hoje, 11h30, tudo, fechando a tampa da quarta-feira de Libertadores Sul-Americana. No Linha de Passe, Rafael, você vai assistir? Eu vou. Faz isso. Vai nada. Vai descansar. Eu vou. Bubu vai. Assiste, ele citou pra mim o Birner. Vai ser depois Corinthians Santa Fé e Flui Independente Rivadavia. Vou acompanhar. Eu conto com você também. É um programa com mais equilíbrio emocional. Muito mais. Vale a pena. Às vezes tem gente lá que sai do prumo. Sai um pouquinho. Eu queria ouvir o palpite do Bubu. Bubu, então é o seguinte, pra gente ir pro break. Direto e reto, curto e grosso. Opa! Palpite para o jogo. Pode até uma pequena análise. 30 segundos. Curto e grosso com... É isso aí. 30 segundos, vai. Assim, eu acho que a invencibilidade do Fernando Diniz vai ser mantida. Tá. Com ele, o time conseguiu uma vitória que, para os padrões corintianos em Libertadores fora de casa na Argentina, é raro. Uma boa estreia. E foi heróico. Foi épico contra o Palmeiras, mesmo com 9 jogadores. Então não vai perder, o Timão não vai perder, mas... Não vai ganhar. Eu acho que não vai ganhar. Eu acho que esse é um jogo tinhoso de fato, engasgado, perigoso, é um jogo de paciência. O Santa Fé tem um bom time. 30 segundos, né? Não pode dar corda. E então eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Memphis não joga, e quando você não tem holandês no time, a coisa fica como mais complicada. E então vai ter defesaça do Hugo Souza e vai ser 1-1. Então é isso, é a prova de escalação. É direto da Neoquímica Arena, Lili, também. Cara, falar que o Bidon e o Garro tá dando certo, eu acho que é um recorte muito pequeno ainda, cara. São só 2 jogos. Eu não vi nada demais, assim, nossa. Mas, cara, sei lá, pode ser que dê certo com o esquema do Diniz, com o treinamento dele. É claro que vai começar a tomar uma cara de Diniz ainda, né? Apesar que no último jogo contra os Imundo, a gente já viu um time mais sólido ali. Precisa melhorar a parte do ataque. Um toque de bola ali no ataque mais refinado. Então, cara, vamos ver se hoje tem uma coisinha diferente, né? Vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians, mano. O Roberto vai cravar 2, o Garro vai marcar 1. Já começar a despontar ali na primeira colocação, 6 pontos, já pensar na próxima fase, né? Porque joga esse jogo em casa, joga o próximo em casa, aí serão 2 jogos fora de casa. Acho que pega o Peñarol de novo, Santa Fé, e finaliza contra o Platense em casa. Então é isso daí, mano. Não sei até onde esse time pode chegar na Libertadores. Libertadores, a gente sabe que é campeonato chato, uma Copa chata, mais difícil. Mas todo ano tem um brasileiro na final, né? Pode ver. É uma Copa que os de fora não fazem força nenhuma. River, Boca não são mais aqueles. Então todo ano, pode ver, mano. Virou uma Copa do Brasil de luxo, a Copa Libertadores. Imagina final do ano, a gente, mano. Final do ano, sabadão, numa final de Liberta. Pô, isso é da hora, hein? Campeão, melhor ainda. Vamos sonhar, não custa nada sonhar, né? Já que a gente tá na competição. Então é isso, comenta, deixa seu palpite, se inscreve no canal e valeu, fiel, é nóis.